Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa reflexão de hoje são dois tópicos sobre a codificação espírita do século XIX. Dois fatos importantes que todos nós cristãos devemos conhecer. Porque a codificação espírita, ela peca por ter cometido diversas omissões. O codificador, senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, ele cometeu certas alterações, ele praticou certas alterações nos textos bíblicos, nas escrituras sagradas, modificando a identidade de Jesus, a identidade do Espírito Santo de Deus, para poder confeccionar uma doutrina humanista, iluminista, compatível com o século XIX. No século XIX, houve uma chamada confluência de diversas correntes filosóficas. Estavam havendo descobertas também. E o homem estava bastante entusiasmado com a capacidade do homem pensar, raciocinar, chegar às suas conclusões mediante a lógica, mediante o raciocínio. Então isso levou muitos homens a um êxtase, a uma autoconfiança de que pela lógica e pelo raciocínio poderiam descobrir tudo e as revelações de Deus não seriam tão importantes assim. Muito bem. O senhor codificador, Hippolyte Denisard Rivail, tinha os seus motivos para ser contra as soberanias. Nós vamos citar agora o primeiro erro cometido na codificação espírita. Ele tinha motivos para não gostar das soberanias. Primeiro, eles já estavam cansados das soberanias dos governos aristocráticos. Em segundo lugar, cansados da soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja dogmática, hermética, e que, no caso, exercia uma soberania, inclusive uma influência sobre o pensamento de toda a população e também a sua influência juntamente com os governos aristocráticos. Então, o senhor Hippolyte Denisard já estava cansado, ele e outros da época, outros pensadores da época já estavam cansados de tanta soberania e sonhavam com essa liberdade. Quando ele examinou as escrituras sagradas, ele foi olhar a pessoa de Jesus, a missão de Jesus, a obra redentora de Jesus. Ele não gostou do que ele viu. Ele viu a verdade, mas não gostou dessa verdade. O que ele viu? Ele viu Jesus se apresentando como mestre e como soberano, como mestre e como senhor. Mestre é aquele que ensina, passa ensinamentos que podem ser passados de uma pessoa para outra. Mas também aparece Jesus como soberano e senhor. No caso, exercendo atos soberanos que somente Jesus, ou então um espírito divinal, pode exercer soberanamente. Por exemplo, os atos de um mestre, os atos didáticos. Ensinar o amor, a caridade, o perdão e a compreensão. Esse é o Jesus mestre. Muito bem. Ele gostou do que ele viu. Mas Jesus também aparece anulando pecados, no caso, promovendo a redenção,
de maneira soberana, concedendo o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é conquistado, ele é concedido. Ato soberano. Apareceu Jesus como soberano redimindo, redenção. Apareceu Jesus como soberano justificando. Aparece Jesus como reconciliador com Deus. Vários atos soberanos. Isso ele não gostou. Mas ele não apenas não gostou, ele desprezou, ele eliminou e resolveu criar o que seria um cristianismo à moda da época, em que Jesus aparece como mestre, mas não aparece como soberano e senhor. Mestre, e a palavra grega para mestre, nesse caso, é didaskalos, aquele que ensina, aquele que passa conhecimento. E senhor ou soberano está nos originais gregos com a palavra kurios, que é, no caso, vinculada à palavra kuros, que significa supremacia, poder absoluto sobre todo o espírito, sobre todas as forças, sobre todos os poderes. Então Jesus, como nós vamos ver no texto aqui, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, o próprio Jesus se manifesta, não apenas aqui, mas em outros locais, como mestre e como soberano, como mestre e como senhor. Mas o senhor Rivail não gostou de Jesus soberano e simplesmente alijou Jesus da sua codificação. Daí deturpou a missão, a personalidade e a identidade de Jesus. E o mal persiste até hoje. Evangelho de João, capítulo 13, vamos citar do versículo 12 ao 14. Vamos ver o que Jesus diz como mestre, o que Jesus leciona, o que Jesus ensina. Versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Vós, meus discípulos, vocês me chamam de Jesus Mestre e Jesus Senhor, ou Soberano. E dizeis bem, porque eu sou. Jesus disse, eu sou o Mestre e sou o Soberano. Eu sou as duas coisas. E no versículo 14. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, Jesus novamente aí repete, soberano, Senhor e Mestre, o que exerce e o que leciona. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Amém? Jesus afirma então ser mestre e ser também soberano. Então, nem eu, nem você, nem ninguém, sob nenhuma alegação, pode, no caso, alijar Jesus dos seus atos soberanos, da sua condição de soberania espiritual. Senão, não existe salvação, não existe redenção, não existe justificação, não existe anulação de pecados, não existe concessão do Espírito Santo, não existe a reconciliação com Deus, porque são todos atos que dependem da soberania de Jesus. E nesse texto aqui, Jesus dá dois exemplos. Primeiro, dá um exemplo de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. E em segundo lugar, também nós podemos tirar aqui que ele dá um demonstrativo de perdão. Lavar os pés aqui pode significar
segundo muitos teólogos e também comentaristas, perdoar o pecado dos irmãos quando nós caminhamos nessa vida. Que o nosso caminhar diário costuma nos trazer problemas e nós pecamos muitas vezes. Então, lavar os pés não é apenas um ato de humildade, mas também de perdão para com os nossos irmãos na fé. Muito bem. Então, João 13, versículos 12, 13 e 14, demonstram de modo inquestionável Jesus como mestre e Jesus como soberano e Senhor. Muito bem. Esse foi o primeiro problema criado pela codificação espírita. Tentar esconder ou anular Jesus como soberano e Senhor e colocar o pressuposto de vidas sucessivas como um substitutivo para esse ato soberano, coisa que não existe, vidas sucessivas. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi tocar na identidade e na unicidade do Espírito Santo de Deus, que é um só Espírito, divinal, divindade, eterno, coeterno com Deus Pai e coeterno com Deus Filho. Jesus mesmo disse, se eu não subir, se eu não for, ele não virá. E Jesus também, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, ele promete o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. O Espírito Santo, um único Espírito. Mas a codificação espírita, não gostando dessa unicidade, que está também vinculada à soberania e à divindade do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Hagios Pneumatos, resolveu anular a unicidade e a divindade do Espírito Santo, criando Espíritos Santos desencarnados. Então, segundo a codificação, os seres humanos no mundo todo, quando aprendem alguma coisa, quando são capacitados na parte moral e na parte espiritual, eles seriam capacitados por Espíritos Santos que desencarnaram de pessoas que já estiveram aqui e, no caso, evoluíram muito. Mas só que isso é uma fantasia da codificação espírita, porque deturparam completamente. Não existem Espíritos Santos desencarnados. As pessoas, quando morrem, os seus espíritos são conduzidos soberanamente a um local de destino, de lá não podem sair e nem ter contato conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 16, vocês podem ler na parábola do rico e Lázaro. Há um abismo intransponível entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, corromper a unicidade e a divindade do Espírito Santo é o segundo erro que eu quero aqui anunciar para a nossa formação e informação cristã e para nós não permitirmos que a nossa doutrina bíblica, escriturística, seja deturpada por nenhum outro ensinamento que não é bíblico. Parece sábio, parece racional, mas é anticristão. Aonde nós podemos ver a unicidade do Espírito Santo de Deus? O melhor texto está na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não vou citar todos os versículos, mas vou citar alguns versículos chaves. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver os versículos, porque essa carta é muito importante, porque havia muitos dons na igreja de Corinto, o Espírito Santo havia concedido muitos dons,
mas havia também muito pecado, muito erro, muita desobediência nessa igreja. Então, Paulo faz uma carta especialmente a eles e fala do Espírito Santo, de Deus mostrando a sua unicidade. É o Espírito Santo, não é um Espírito Santo. No versículo 3, Paulo diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, soberano Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não por um Espírito Santo, nem pelos Espíritos Santos, mas pelo Espírito Santo. Unicidade. Hais, que é a palavra grega para unicidade. Hais. No versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Espírito com E maiúsculo. O Espírito é o mesmo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, que é o discernimento que, no caso, define o que seja profecia no Novo Testamento, pelo menos na época de Paulo. Hoje não existe profeta mais. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Um só, sempre no mesmo Espírito. E agora vem o versículo mais importante, que eu gosto mais, que eu acho mais claro, mais evidente, que é o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como apraz a ele, único Espírito, a cada um individualmente. Amém? Então nós vimos aqui que o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, é um só Espírito, coeterno, consubstancial e também co-glorioso com Deus Pai e com Jesus. É o Espírito que nos convence da nossa natureza pecaminosa, da necessidade de uma conversão, é o que nos faz nascer do alto ou nascer de novo, é o que nos dá discernimento, bom ânimo, é o que nos fortalece na fé, é o que nos induz às boas obras, é o que nos capacita, nos exorta e nos fortalece. É um só Espírito, divinal e eterno, como são Deus Pai e como é também Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ficam os dois exemplos para que você conheça, como homem cristão, alguma coisa sobre a codificação espírita. Não pensando que ela é uma xerox, uma cópia ou uma analogia da Bíblia ou da fé cristã. Não é. Ela comete dois erros aí, que nós cristãos precisamos identificar. Corrompe a soberania de Jesus e, portanto, todos os seus atos soberanos, modificando a sua missão, a sua identidade, a sua personalidade e as suas ações soberanas. E, em segundo lugar, corrompendo a unicidade
e a divindade do Espírito Santo de Deus. Que isso sirva para o seu conhecimento, pelo menos preliminar. Nós poderemos voltar a esse assunto brevemente, para que você saiba que a codificação espírita do século XIX nada tem a ver com o cristianismo, embora tenha aproveitado algumas migalhas das palavras cristãs, das palavras de Jesus, mas não toleram os profetas e não toleram os apóstolos que falam de redenção e de sangue remidor. Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.